Ok, então a gente já falou da camada limite laminar, então a gente vai ver agora como é que a gente calcula, né, como é que é pelo menos ter noções sobre a camada limite turbulenta, tá? Então a gente viu, eu já tinha comentado o seguinte, né, que se a gente der comprimento suficiente para uma placa plana, ela vai ter um escoamento laminar no início da placa, a partir do bordo de ataque, depois vai ocorrer uma transição para turbulência. Tá? Então, o escoamento laminar ele ocorre na camada limite laminar, um Reynolds baseado no comprimento, né, menor ou igual a 10 a quinta. Né? O que significa? Né? Que esse comprimento, né, esse x, ele vai depender de alguma coisa. Né? Então, ele depende, né, da inércia do escoamento e da viscosidade. Né? Então, vai depender do fluido que eu estou usando, da velocidade, etc. Essa transição pode ocorrer, né, mais para perto do bordo de ataque ou ou mais longe do bordo de ataque. Né? E eu sei disso a partir de um número de Reynolds, né? Só isolar o x, né, por esse número de Reynolds e eu acho onde ocorre a transição. Então, por exemplo, nessa placa aqui desenhada, eu quero achar a posição onde ocorre a transição, ou ter uma ideia de onde vai ocorrer a transição, né, onde que o escoamento vai deixar de ser laminar. Né? Eu sei que o Reynolds onde isso ocorre é aproximadamente 10 a quinta. Né? Então eu isolo, né, o x. Né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser, se a gente lembrar, ó, isso aqui vai ser o zero x sobre ni. Né? Eu isolo o x, eu passo o zero e o ni para cá. Então eu pego 10 a quinta, multiplico por ni, divido por o zero. Eu tenho então a posição x aqui onde vai ocorrer a transição. Aí é o seguinte, para a transição é um caso à parte, a gente não vai falar nesse curso, tá? Ele é uma, é uma região que a gente precisa de algo que a gente chama de instabilidade hidrodinâmica para encontrar. Então, se vocês forem no meu site, né, onde tem o mesmo site que tem a disciplina, vocês vão ver que tem outras disciplinas lá e vai ter uma disciplina chamada instabilidade hidrodinâmica, uma disciplina de pós-graduação, e lá, né, vai ter o cálculo dessa região aqui. Tá? E, enfim, é um cálculo que não faz parte do escopo desse curso, tá? Mas que é possível ser feito, então a gente não vai falar dele aqui. Né? E aí, após essa região de transição, a gente vai ter a turbulência desenvolvida. Tá? Então, a turbulência desenvolvida, ela ocorre, né? Então, essa parte turbulenta aqui para Reynolds, né? Da ordem de 10 a sexta. Entre 10 a quinta e 10 a sexta, eu tenho a transição. Tá? Então, a turbulenta é de 10 a sexta para cima. Tá? Então, é o que a gente vai ver agora. Né? Então, aqui, ó, turbulento, eu vou pôr aqui Reynolds X, ele é da ordem de 10 a sexta. Tá? É alguma coisa nessa ordem de grandeza aí. Certo? E aí a gente vai ver que tem dois tipos de escoamento turbulento. Né? Então a gente vai ter noções aqui agora nesse curso, tá? Não dá tempo de falar tudo isso. Normalmente quando a gente faz pós-graduação faz mecânica dos fluidos na pós-graduação, a gente desenvolve, né, obtém todas essas equações em detalhe. Né? Então, se em algum momento vocês se inscreverem, né, ou resolverem cursar mecânica dos fluidos na pós-graduação, vocês vão ver todas essas equações que a gente está falando obtidas em detalhe. Então, aqui a gente vai ter só algumas noções. Tá? Então, tem dois tipos de escoamento turbulento. Né, dois tipos, desculpa, de camada limite turbulenta. Tá? Uma se chama hidraulicamente lisa, a outra hidraulicamente rugosa. Tá? No jargão, né, de engenharia, a gente costuma falar em parede lisa e parede rugosa. Tá? Mas isso aí é um abuso de linguagem, porque não é que a parede é lisa ou a parede é rugosa, não é só isso. Né? Na verdade, a gente compara, né, a rugosidade da minha superfície, dessa placa plana, por exemplo, eu comparo essa altura da rugosidade com um comprimento do escoamento que a gente chama de comprimento viscoso, né? Que é dado nessa região que a gente está chamando de região viscosa. Então, se esse comprimento, né, a gente já vai falar dele, for menor do que o elemento rugoso, o escoamento vai ser hidraulicamente rugoso, porque o elemento rugoso ele vai sair dessa região. Né? Ele vai ser maior do que a espessura dessa região. Se o meu elemento rugoso ele for menor do que essa espessura aqui, meu escoamento ele vai ser hidraulicamente liso,
porque essa região ela vai ser maior do que o meu elemento rugoso, ele vai estar, né, aqui embaixo, né? Ele vai estar embaixo de uma região que a gente chama de região viscosa, né? E isso faz toda a diferença, tá? Porque o fato do elemento rugoso vir aqui para cima, ele vai estar exposto a velocidades maiores, a gente vai ter recirculação, desprendimento de vórtice, etc. E nesse caso desenhado aqui nesse esquema que está aparecendo no vídeo, não. Né? O elemento rugoso está lá embaixo, e o meu escoamento ele é viscoso aqui dentro, então não tem o desprendimento de vórtice nem nada, e, digamos assim, coloquialmente, o meu escoamento ele é mais comportado, nesse caso aqui, do que se eu tivesse um elemento rugoso maior. Tá? Então, esse hidraulicamente liso, ele quer dizer que eu estou, né, comparando dois comprimentos, um do escoamento, que é a espessura dessa região, eu estou comparando essa espessura com o tamanho do meu elemento rugoso. Daí o termo hidraulicamente liso e hidraulicamente rugoso. Né? Até porque, se eu variar o escoamento, ele pode transicionar de hidraulicamente liso para rugoso numa mesma placa, né? com a mesma parede. Então, isso significa o quê? Que esse comprimento aqui, essa espessura diminuiria, né? E meu elemento rugoso estaria exposto, né? Como se isso aqui abaixasse. Né? Tá bom. Então, isso meio que eu adiantei. Tá? Vamos ver o que é esse perfil hidraulicamente liso. Né? Então, o meu escoamento turbulento, a gente costuma dividir ele em 3 regiões. Tá? A gente vai só apresentar aqui, eu não vou desenvolver todos os cálculos, porque a gente não vai ter tempo. Né? Então, ele tem uma região muito próxima à parede, onde as velocidades são bem pequenas. Né? Eu tenho um gradiente de velocidade alto, mas as velocidades são bem pequenas aqui nessa região. E ele se comporta como se fosse um escoamento laminar. Tá? Então, eu estou abusando, tá? Um abuso aqui também de terminologia, digamos assim, eu diria assim, mais ou menos, né? Laminar. Né? O que eu quero dizer é que ele é parecido. Ele é parecido com o escoamento laminar. Vamos por assim, tirar esse mais ou menos. Ele é parecido. Tá? Ele não é laminar, mas ele é parecido. Né? Eu tenho uma região externa, que se vocês olharem, aqui eu tinha um gradiente alto de velocidade, aqui eu tendo para ter algo quase que uniforme. Né? Então, o escoamento aqui na região, nessa parte externa, ele é aproximadamente uniforme. E eu tenho uma região entre os dois que a gente chama de overlap, né? É uma região que liga as duas, né? Às vezes a gente chama isso de região inercial, né? Ou ela é conhecida também como região log, né? Por que região log? Porque se a gente pegar... Então isso tem lá no meu site também, tá? Tem uma disciplina que se chama Métodos Matemáticos para a Mecânica dos Fluidos. Se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma apostila e tem a dedução da equação que eu vou mostrar agora, tá? Mas vocês não são obrigados a saber deduzir, tá? Mas quando a gente usa um negócio que a gente chama de método de perturbação, né? E eu pego e eu digo que, como eu tenho meio contínuo, né? Eu tenho alguma coisa que tem que ligar essa região com essa daqui, né? De forma contínua, eu vou encontrar que só tem um tipo de perfil que satisfaz isso, que é um perfil logarítmico. Né? E aí, isso me dá uma equação desse tipo aqui. Ó. A minha velocidade, então esse aqui é o meu perfil U, né? Certo? É o meu perfil Uzinho, meu perfil aqui dentro. Tudo isso aqui, né? Eu estou dizendo que nessa região aqui de overlap, só aqui dentro, tá? Só aqui dentro dessa região. U sobre uma velocidade aqui para que a gente vai chamar aqui de U asterístico, né? Ou estrela. E o nome disso aqui é velocidade de atrito. A gente já vai falar dela, né? Então, normalizando para tirar a dimensão, a gente vai chegar nessa expressão 1 sobre kappa. Esse kappa é uma constante, chama constante de von Karman. Ln de y mais b. Né? E esse cara aqui, ó, é uma velocidade sem dimensão, a gente chama isso de U+. Tá? A gente já vai falar desse U+, e desse Y+. Tá? Isso aqui é um comprimento sem dimensão também. Né? Então, essa expressão ela sai, né, quando eu aplico o método de perturbação e faço uma análise assintótica, né, para dizer que o meu escoamento aqui dentro ele tende assintoticamente para cima a esse escoamento e assintoticamente para baixo a esse aqui. Tá? Então, antes de eu explicar quem é esse Y+,
só comentando sobre o nome dessas regiões e como é que eu acho essa espessura, né? Então é o seguinte, essas regiões a gente chama também de subcamada, né? Como isso aqui, tudo isso aqui é minha camada limite, então essas três partes fazem parte da minha camada limite, então a gente chama isso aqui de região viscosa ou subcamada viscosa, região de overlap ou subcamada de overlap, e região externa ou subcamada externa, tá? Tanto faz, né? A terminologia que a gente usa. Né? E essa região aqui, né, ela tem uma espessura, a gente consegue encontrar também, que faz escala com algo que a gente chama de comprimento viscoso. Né? Então, essa espessura aqui, ela vale 5 vezes LV, onde esse LV é o meu comprimento viscoso. Né? E esse comprimento viscoso, ele vale, né, Ni sobre o que a gente chama de U estrela, que é essa velocidade de atrito. Tá? Então, por enquanto, saibam só que é uma velocidade. Tá? Não vou, daqui a pouco a gente mostra como é que a gente acha ela. Né? Então, essa espessura aqui é 5 vezes Ni sobre U estrela, velocidade de atrito. Essa velocidade de atrito ela quer dizer várias coisas. Tá? Inclusive, ela é uma velocidade característica dessa região aqui. Então, ela é uma velocidade muito pequena. Tá? Até porque nesse diagrama eu exagerei essa espessura. Tá? Normalmente ela é muito pequena mesmo. Tá? A gente não conseguiria ver. Tá? Então, normalmente numa camada limite aí de, sei lá, de um escoamento a uns 800 km por hora sobre um aerofólio, né, sobre uma asa de avião, isso vai dar menor que 1 milímetro. Tá? Então, isso dá meio milímetro, 0,25 milímetros. Né? A camada limite vai dar em torno de até uns 10 milímetros, por aí, seria a ordem de grandeza dela, seria, sei lá, 1 centímetro, ordem de grandeza. Né? Agora, essa subcamada aqui, ela seria menos de 1 milímetro. Né? Então, realmente, eu estou exagerando aqui. E essa velocidade, por enquanto, tá? A gente vai ver que ela quer dizer várias coisas, mas por enquanto, assumam, simplesmente, saibam que ela é uma velocidade muito pequena, característica dessa região. E como é uma região viscosa, né, a gente espera que a viscosidade entre na construção de uma escala de comprimento. Então, Ni sobre estrela tem unidade de comprimento, no SI daria metro. Então, quando eu olho essa equação aqui, eu tenho uma velocidade característica. E qual o comprimento característico aqui? Eu vou usar isso aqui, ó, esse LV. Então, esse y ele é igual ao y, então ele não tem dimensão, dividido por LV. LV a gente viu que é Ni sobre o estrela. Então, isso vai ficar y, o estrela, ou o asterisco, né? Costuma falar o estrela. Y, o estrela, sobre Ni. Então, é esse y mais aqui. Essa região de overlap tem essa equação daqui. Então, essa é a minha... é o meu escoamento, né, hidraulicamente liso. Tem essas três regiões. Essa aqui tem um perfil linear. Então, a equação da região viscosa é simplesmente, ó, o mais igual a y mais, tá? Ela é linear, tá? Vocês podem considerar isso aqui, tá? Aí, alguma coisa parecida, tá? Aqui é a nossa equação da região logarítmica e o uniforme seria o igual ao zero, tá? Então a gente teria aqui, ó, região externa, o aproximadamente o zero, aqui na região externa. Então isso aqui me dá a equação da nossa camada limite hidraulicamente lisa. Então eu tenho três partes, né? Eu trabalho meio que em partes. Onde esse B aqui, ó, essa constante equivale 5,0, de 5,0 a 5,5, tá? Ela não é tão precisa aqui. E isso aqui às vezes vocês vão ver como 0,4 a 0,41, tá? Então aqui é 5,5, tá? Não é tão preciso assim, depende de ajuste experimental. Tá? Então 0,4 a 0,41, tanto faz, usa o valor que vocês quiserem. E para o B, 5 a 5,5. Então esse é o perfil, né, do escoamento hidraulicamente liso.